Amados irmãos, graça e paz. Deixa eu registrar um pouco aqui, já que o Eduardo fica me registrando aqui. Quando eu falo da minha família, quando eu falo da minha própria pessoa, né, no meio da pregação, eu quero deixar bem claro que não estou dando exemplos perfeitos de pessoa perfeita ou de família perfeita. A gente precisa crescer muito no Senhor, né, precisa ser lapidado por Ele, seja como marido, né, minha esposa que eu diga, mas também como pai. Mas quando a gente fala da gente no desejo de sinceramente fazer a vontade de Deus e viver o propósito dele, né, nas nossas vidas. E junto com vocês, né, nós queremos estar buscando isso, né, essa caminhada com o Senhor, né, para uma vida de fato com Ele, buscando então a obediência e buscando então os propósitos dele sendo cumpridos na nossa vida. Hoje estamos ainda no Dia dos Pais e o Josh vai pôr aquela figura do pai e do filho. Nós vimos alguma coisa no domingo passado. Hoje eu gostaria mais uma vez de falar sobre o tema do pai. E é claro, não tem como a gente não arremeter a questão da figura do pai paterno com o pai celestial. Como nós dissemos, alguns tiveram seus pais por mais tempo, outros menos. Uns tiveram boas referências, outros nem tanto, não é? Mas o fato é que nós tivemos os nossos pais, seja o que nos gerou, ou seja aquele que Deus colocou. E na verdade essa figura que a palavra de Deus usa em relação a Deus também, para aqueles que se voltam para Ele. Então nós gostaríamos de meditar sobre essa questão de Deus como nosso Pai Celestial, e como que esse Pai deseja que nós estejamos andando na presença dEle. Primeiro, eu quero ler para vocês aqui como que nós vemos o nosso Pai, né, nas diferentes faixas etárias. Tá bom? Eu dei uma olhada lá na internet, tem de tudo, né? E aí eu vi essas características aqui, essa descrição, eu achei muito interessante, né? Então, meu pai, quando eu tinha 4 anos, meu pai pode fazer tudo. Meu pai, quando eu tinha 5 anos, meu pai sabe muitas coisas. Meu pai, quando eu tinha 6 anos, meu pai é mais esperto do que o seu pai. Meu pai, aos 8 anos, meu pai não sabe exatamente tudo. Meus pais, aos 10 anos, no tempo antigo, quando meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes. Meu pai, aos 12 anos, é claro que o papai não sabe nada sobre isso. É muito velho para se lembrar da sua infância. Meu pai, aos 14 anos, não ligue para o que meu pai diz. Ele é tão antiquado. Os adolescentes, né? Meus pais, aos 21, meu Deus, ele está totalmente desatualizado. Meus pais, aos 25, meu pai entende um pouco disso, mas pudera, é tão velho. Meu pai, aos 30 anos de idade, talvez devêssemos pedir a opinião do papai, afinal de contas, ele tem muita experiência. Meu pai, quando eu tinha 35 anos, eu não vou fazer coisa alguma antes de falar com o papai. Com 40 anos, eu me pergunto, como o papai teria lidado com isso? Ele tem tanto bom senso e tanta experiência. Meu pai, quando eu tinha 50 anos, eu daria tudo para que o papai estivesse aqui agora e eu pudesse falar com ele sobre isso. É uma pena que eu não tivesse percebido o quanto era inteligente.
teria aprendido muito com ele. Vocês veem que tem um pouco de realidade nessas frases, né? De tempos em tempos, a figura do pai para nós mesmos, né? Ele vai mudando, né? E na verdade a gente parte do herói para o que não sabe nada e depois, puxa, ele sabe muito, né? E essa é muitas vezes a nossa visão do nosso pai terreno. Mas nós temos alguém que pode ser o nosso pai, né? Mas alguém muito grande, né? Em termos de poder, em termos de suficiência, e é alguém perfeito, que independentemente do tempo, da época, né? Ele é sempre o mesmo e nos trata da mesma maneira, né? E eu estou falando, não é claro que é de Deus. Deus é aquele que pode ser de fato o Pai perfeito, aquele que não muda em qualquer tempo, ele é sempre o mesmo, não é? E ele é perfeito. Na verdade, todos os conselhos, todos os seus valores, todos os caminhos que ele aponta para a nossa vida, tudo é perfeito, né? Esse é o Pai Celestial. Somente o Pai Celestial pode ter esta característica, não é? E graças a Deus que as Escrituras, a palavra dele, né? Ela nos ensina a como nos achegarmos, não é? A Ele como o nosso Pai Celestial. E não só como o nosso Pai Celestial, mas de nos achegarmos a Ele como o nosso Papai Celestial. Texto que a Kiko leu, Romanos 8, recebemos o Espírito de adoção, né? Quando nos voltamos para Jesus, cremos nele, a nós é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, né? Aqueles que creem no nome de Jesus, é dado o poder a esses de serem feitos filhos de Deus, receber o Espírito de Deus, da presença de Deus, e o Espírito de adoção no sentido de que somos adotados na grande família, na família do Senhor, né? E é interessante que nos tornamos filhos, como eu disse, mas um filho achegado, né? A Bíblia usa em vários textos essa expressão Abba, Pai, né? A expressão Abba é uma expressão aramaica, né? Não é nem grega, né? Mas é uma expressão aramaica que tem a ver com a ideia de alguém chegado, de alguém querido, de alguém, não é, que está junto conosco, não é? E a expressão que a própria palavra de Deus então nos apresenta é que nós podemos ter esse Deus que é grande e perfeito, mas que também pode ser o nosso Papai Celestial, né? Deus quer ser nosso Papai, né? Papai Celestial, independente daquilo que muitas vezes talvez nós tenhamos visto na vida dos nossos pais terrenos, suas qualidades, seus defeitos, mas nosso Pai Celestial, que é perfeito, né? Nós podemos chamá-lo também de Papai, aquele achegado a nós, aquele que nós podemos chegar em todo momento, saber que somos aceitos como somos, não é? E saber que Ele sempre tem paciência para tratar conosco nas nossas dificuldades, nos desafios que nós mesmos temos conosco mesmos, né? Agora, como que nós podemos então desenvolver um relacionamento achegado, né? Um relacionamento de Papai Celestial com o nosso Pai Celestial, né? Como que a gente pode contribuir, vamos dizer assim, né? Para estarmos desenvolvendo esse relacionamento com Deus, como nosso Papai. Eu creio que a primeira coisa que eu vejo que é importantíssimo, sem dúvida nós falamos desse achego a Deus por meio de Jesus, não é? Então, pela fé receber a Jesus e se tornar filho,
Então, é a primeira maneira que nós tornamos filhos, né? Podemos chegar a Ele como nosso papai. Mas o desenvolver desse relacionamento, eu creio que estar atento para ouvir o Senhor, o Pai Celestial, o Papai Celestial. Estar atento para ouvir, né? O que Ele está dizendo. E aí, quando eu estava meditando sobre isso, me veio a figura daquela pessoa tão singela, né, que a gente vê no Velho Testamento, e que uma das crianças da igreja tem esse nome, né? Me veio à mente Samuel, né? Vocês lembram da história de Samuel? Uma história muito bonita, né? Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Nós sabemos que Samuel foi muito desejado por Ana, né? Que não podia ter filhos, mas que por um clamor ao Senhor, né, ao Pai Celestial, Deus concedeu que ela fosse mãe, né? E ela, em gratidão ao Senhor, consagra o seu filho, né? Devolve para o Senhor, vamos dizer assim, né? Consagrando e levando lá então para que o sacerdote ali, depois de provavelmente 12 anos, pudesse estar cuidando dele e ele pudesse estar servindo a casa do Senhor, né? Eu acho essa história tão bonita e eu fico imaginando, né, Samuel, né, alguém que foi muito esperado, que foi muito amado pela mãe, que foi muito bem cuidado, e que agora tinha sido consagrado pelos seus pais para servir lá com o sacerdote ali, e ele estava lá com o coração singelo, com o coração simples e com o coração disposto a servir. E aí então nós vemos em 1 Samuel capítulo 3, versículos de 1 a 10. Eu vou ler, não é? Vocês até já conhecem, mas vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então, nós vemos aqui uma história tão singela, tão bonita, né? Alguém que foi consagrado, alguém que foi na sua simplicidade obediente, que na verdade não tinha tido uma experiência com esse Deus, com esse Pai Celestial, mas que tinha um coração disposto e atento para ouvir, né? E aí, ajudado pelo profeta Eli, né, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, né?
e com a sua mesma prontidão com que ele teve para com Eli, ele foi lá e teve diante do Senhor, né? Que coisa linda, que coisa tremenda, estarmos atentos para ouvir o que o Senhor, o Pai Celestial, está querendo dizer a nós, né? Nós sempre mencionamos isso. Na cidade de São Paulo nós temos vários sons, né? Várias questões que tomam as nossas energias, tomam a nossa visão, né? E são tantas coisas que parece que tentam nos absorver de diferentes formas, e que na verdade isso muitas vezes nos impede de ter a simplicidade de Samuel, né? E de simplesmente ouvir, né? E estar atento, disposto a saber o que o Senhor quer da vida dele, né? Amados irmãos, quando eu sempre menciono, porque de fato foi um momento muito especial, quando a gente participou do retiro de silêncio, né? Como foi gostoso, porque quando a gente tira às vezes um sentido, né, daquilo que nós temos, né, que uma das maneiras é falar também, que a gente tem, né, quando a gente tira uma dessas nossas funções aí a gente começa a aguçar outros sentidos, né? E foi assim, deixar de falar, apreciar a natureza, né? Estar na mesa comendo. Eu falei que ontem eu fui lá no Diadema, tinha tanta coisa gostosa na hora do lanchinho, mas eu não comi muita coisa, né? Por que você não comeu aqui? Ele falou, eu fiquei conversando. A gente fica lá conversando e acaba não comendo, né? Mas quando a gente deixa de exercer uma dessas funções de sentidos nossos, as outras são aguçadas, né? Então, eu acho que até já contei isso, mas quando no retiro de silêncio nós estávamos comendo, não podia falar, né? Aquela vontade de falar, um dia que tinha uma carne assada, estava tão gostoso, né? Eu olhei assim para o Daniel, queria falar, mas não dá para falar. E comecei a comer, e eu comecei a degustar melhor até os alimentos, porque deixei de falar, eu fiquei quieto, né? Então, irmãos, eu sei que é algo que, especialmente nos dias de hoje, é tão difícil, mas para que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, há necessidade de estarmos atentos para ouvir o Senhor que o Pai Celestial está nos dizendo, né? Seja nas circunstâncias, seja naquilo que as pessoas nos falam, seja através da leitura das Escrituras, seja através daquele momento de oração que a gente fala com Deus, mas Deus fala conosco, não é? Mas estarmos buscando, assim como Samuel, nessa simplicidade de criança, né? Eu até tenho uma gravação em casa que acho tão bonitinho, né? Uma voz bonitinha. Fala, Senhor, o Senhor me chamou. Então vem aquela figura de uma criança, naquela simplicidade e sinceridade, né? Vir diante do Senhor e falar, o Senhor me chamou, o que o Senhor quer, né? E poder então ouvir, né? O que o Senhor está querendo falar para nós, o que Ele está querendo mostrar, colocar no nosso coração, né? Então, amados irmãos, para desenvolvermos esse relacionamento chegado com o nosso Pai Celestial, precisamos dar essa atenção em estar atento para ouvir, assim como Samuel esteve atento, com simplicidade, com disposição, atento para ouvir a voz do Senhor. Um segundo elemento que nos ajuda a desenvolver esse relacionamento achegado com Deus, com o nosso Pai, é se achegar a Deus Pai pela mediação de Jesus, mas assim com toda a confiança,
com toda a certeza de que Ele nos aceita e de que Ele nos compreende, não é? Ele nos compreende profundamente. E até mesmo naquelas questões que nós mesmos não nos compreendemos, né? Saber que esse Deus, por meio de Jesus, né? Ele nos entende de uma maneira muito profunda, muito, né? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Na verdade, esse texto está falando do sacerdócio de Jesus, não é? E da maneira como esse sacerdote é tão perfeito, e como homem também que foi, como criatura humana que foi, ele também tem condições de compreender a nós mesmos, ajudar-nos a compreender a nós mesmos. Ele nos entende, e Ele é aquele que então também nos media ou nos leva ao trono de graça. É a Ele que nos leva à presença do Pai, não é? E traduz tudo aquilo que às vezes nós não sabemos como expressar para o Pai, mas Ele traduz diante do Pai, então, a nossa situação. Então, Hebreus capítulo 4, eu vou ler desde o versículo 15, né? Que diz assim, Hebreus 4:15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos encoraja a nos achegarmos com toda a confiança ao trono de Deus, né? Ao trono de graça, à presença do Pai Celestial. Ela nos encoraja, se acheguem, né? Vá com toda a confiança, né? Na presença do Pai Celestial, né? Para que nós possamos receber misericórdia, para que nós possamos receber graça, né? Para socorro quando necessitamos. Amados irmãos, não só estar atento para ouvir a voz, mas estar nos achegando ao Pai, sabendo que temos um mediador que nos compreende profundamente, e por conta disso chegar ao Pai com toda a confiança, não só porque somos compreendidos, mas porque Jesus tem nos dado um acesso livre à presença do Pai Santo. E aí saber que somos compreendidos para recebermos misericórdia e recebermos e acharmos graça da parte do Pai Celestial. Essa semana eu me peguei em algumas situações que eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Como o pastor Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos nos achegar diante de Deus Pai, na mediação de Jesus, né? Cultivarmos esse relacionamento, né? Achegado ao Papai Celestial. Ouvir e se achegar. Novamente eu vou citar, mas só vocês lembrando do que eu pus de observação nesse livro, né? Vou mencionar a família. Minha família não é perfeita, eu não sou perfeito, meus filhos não são perfeitos, né? Mas como é gostoso quando
eu posso ter tempo com os meus filhos, né? Como é gostoso eles poderem se achegar: ô pai, vamos fazer isso, ô pai, você pode me ajudar nisso, ô pai, como é que é isso, né? E é interessante que o Lael meio assim, como eu posso falar, saudosista, né? Mas ele foi para Itapevi ontem, e aí o Juarez, pai do Felipe, né? Ele é já de longa data da igreja, ele conheceu meu pai. A igreja de Itapevi foi, na verdade, a primeira igreja da minha vida, né? E aí o Juarez, como você sabe, ele gosta de conversar, gosta de contar história. Aí pegou o Lael e falou: olha, essa aqui era onde ficava o tempo antigo, o seu vô vinha aqui, né? Sabe lá a estação do trem, seu vô vinha andando de lá da estação do trem até aqui, né? E eu falei: filho, você gostou de ouvir isso aí? Ah, achei legal, pai. Mas assim, como é legal quando, né, os filhos vêm e conversam com a gente, contam, né, dos sentimentos dele, do que foi bom, do que não foi bom. E eu creio que é essa mesma ideia, né, que está por trás do nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, de nos achegarmos a Ele, né, com confiança, né, ao trono de Deus, a presença do Pai, né, sabendo que Ele vai nos entender e vamos encontrar no trono misericórdia e graça da parte de Deus. Mais uma vez, amados irmãos, eu sei que nos nossos dias estar atento para ouvir a voz de Deus diante de tantos sons que estamos ouvindo, né? Nos achegar diante da presença do Senhor, diante de tantas coisas que absorvem o nosso coração, o dia a dia, o nosso tempo, não é? São coisas, parece que muito difíceis mesmo, não é? Mas, amados irmãos, nós precisamos disso para desenvolver esse relacionamento com o Papai Celestial, né? Relacionamento nenhum, né, pode se desenvolver e aprofundar se não tiver tempo juntos, se não tiver ouvidos atentos, se não tiver, né, o achego de um para com o outro, para dialogar, para falar de sentimentos, para falar de alegrias e para falar de lutas também. Como desenvolver um relacionamento achegado com o nosso Pai? Não só ouvir, se achegar a Ele, mas também podemos desenvolver esse relacionamento achegado com o Pai, não nos enganando a nós mesmos e nem tentando enganar a Deus. Interessante como que a nossa capacidade né, de nos justificarmos ou de transferirmos muitas vezes questões erradas na nossa vida para outras pessoas, transferir isso para outras pessoas ou para circunstâncias e tantas outras coisas, né? E quando nós fazemos isso, não é? Nós estamos enganando a nós mesmos. Quando diante da palavra, diante de Deus, né, eu consigo ver a verdade de Deus, e quando eu confronto essa verdade de Deus com a minha vida, não é? E quando eu reconheço, não é? Então eu estou tratando bem, né? Eu começo a tratar dessa questão. Mas quando eu vejo a palavra do Senhor, mas eu tento de alguma forma justificar a minha maneira de atuar daquela maneira, eu tento transferir aquilo que eu fiz de errado, a minha escolha errada, em função do erro de outras pessoas ou tantas outras coisas mais. Quando eu faço isso, eu estou me enganando, porque a palavra é clara em dizer a verdade de Deus para a minha vida. E se eu não faço e tento justificar a maneira como faço, né, eu estou enganando a mim mesmo. E às vezes a gente
com essa questão de nos enganar, de enganar a nós mesmos, né? Nós achamos e pensamos, né? Não de uma maneira categórica, mas de afirmação, mas nós, assim, na prática, achamos que podemos enganar a Deus também. Mas a gente sabe que não dá para enganar Deus. Deus vê todas as coisas, né? Aquelas musiquinhas de escola, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você, né? Deus sabe, a palavra não chegou à boca, Deus sabe o que está no teu pensamento, né? Deus sabe tudo de nós, não dá para esconder nada de Deus, né? E então nós precisamos não enganar a nós mesmos e não tentar enganar a Deus. Eu lembrei disso quando eu lembrei também de Acã, que foi uma das meditações dessa semana, não é? No bom diário, no presente diário, vocês que têm utilizado dele. Mas Acã, que fazia parte do povo de Deus, povo de Israel, ele, na verdade, o povo tinha recebido uma ordem de Deus, né? Por conta daquilo que o povo cananeu estava fazendo, assim, de atrocidades, de rejeição de Deus, de rejeição da verdade de Deus. Por conta disso, o Senhor então pediu para que, né, os filhos de Israel, né, destruíssem tudo, né, que havia naquele povo, né? E sempre eu gosto de ver, né, o Velho Testamento, porque na verdade o Velho Testamento mostra um pouco da santidade e da severidade de Deus, e o Novo Testamento mostra, né, o amor, misericórdia, né, e perdão de Deus, né? Na verdade, não é que são coisas distintas, mas toda a Bíblia, né, apresenta o caráter completo de Deus, né? E o Velho Testamento fala e lida com o pecado de uma maneira muito forte, né? É alguma coisa que é muito evidente a indignação de Deus quando nós não nos submetemos e não obedecemos, né, aquilo que Deus tem para nós, né? E aí, então, dentro desse contexto do Velho Testamento, parece que mais severo, então o Senhor manda exterminar tudo, povo e pertences do povo, né? E aí, então, eles fazem isso, né? E só que depois eles vão lutar novamente e eles perdem a batalha e aí então, né, ali cai e eles não sabem por que. Josué se prostra e fala: Senhor, por que o Senhor manda a gente destruir tudo e tal, e a gente perde? O que está acontecendo? Não era melhor o Senhor ter deixado a gente na velha condição? Mas aí a gente sabe o que aconteceu. Por causa de uma pessoa no meio desse povo que enganou a si mesmo e tentou enganar a Deus, né? Então eles perderam a primeira batalha e Deus não pôde fazer aquela obra completa no meio deles, né? Então, Josué capítulo 7, eu vou ler só 2 versículos. Josué 7, versículo 1 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Josué 7, 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica
200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Nós vemos que prevaricar é cometer alguma coisa errada, cometer alguma coisa que já havia sido alertada, não é? E fazer aquilo contrário ao que Deus realmente tinha dito ao seu povo e tinha falado para que eles estivessem executando, não é? E no meio de todo o povo, uma pessoa fez isso, não é? E ele podia até pensar: Senhor, mas se eu pegar essas coisas, né, e vender, né, isso vai dar um bom lucro, né, e eu vou poder aumentar o meu dízimo do templo. Né? Então, o nosso racionalismo para nos justificar, né, muitas vezes, olha, é uma coisa incrível, né? Olá, por que você fez isso? O Levi não sei o que lá, não sei o que lá. Levi, por que você fez isso? Aí, então, vira aquilo lá, né? No sentido de que nós somos experts em admitir, não admitir e transferir aquilo que pertence a nós, respondemos diante do Senhor. Adão, por que você tomou do fruto? A mulher que tu me deste. Ainda coloca a culpa para Deus, né? A mulher que tu me deste, né? Você fez a escolha. Você decidiu não considerar e nem obedecer a Deus. Quando nós cometemos isso, estamos enganando-nos a nós mesmos, né? E tudo isso tem um fundo da nossa cobiça, isso é olharmos para alguma coisa e desejarmos aquilo, né? E queremos tomar aquilo para nós. E aqui era uma questão material, no primeiro momento, né? Mas tem coisas no nosso coração que outras coisas podem atrair o nosso coração, a centralidade de nós mesmos, né? E nós podemos, por conta dessa cobiça do nosso coração, temos práticas de desconsiderações, desobediências e enganos de nós mesmos, e achando que podemos enganar a Deus também. Então precisamos, quando a palavra do Senhor fala de cuidarmos do nosso coração, é uma coisa extremamente importante, para que, ao cuidar do nosso coração, voltarmos sinceramente a Deus em verdade, né, nós possamos resistir, não é, os enganos do nosso próprio coração e a tentativa de enganar a Deus também. E hoje que nós vamos estar relembrando o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, nós queremos perguntar ao Senhor: Senhor, existe algum engano no meu coração? Existe alguma coisa que eu estou tentando enganar o Senhor na minha vida? Então, Senhor, por favor, tira isso do meu coração. Queremos usar nesse momento também para dizer: Senhor, assim como Samuel, com toda a sua simplicidade de criança, Senhor, me ajuda a estar atento para ouvir a voz do Senhor. Senhor, assim também como Tua palavra nos diz, me ajuda a me achegar ao Senhor, não é? Com toda a confiança, sabendo da Tua compreensão no meu coração. E ajuda-me, Senhor, a me livrar do engano do meu próprio coração. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela me chama
a nos santificarmos, nos separarmos do Senhor, com todo o nosso ser, mente, emoção, coração, tudo voltado para o Senhor, para a verdade do Senhor. Senhor, reconhecemos sim que muitas vezes, por conta do nosso próprio coração, das pressões também, nós desconsideramos e caminhamos por nossa própria vontade. Senhor, perdoa-nos quando fazemos assim. E tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a estarmos atentos para ouvir a Tua voz, estarmos nos achegando ao Senhor e derramando o nosso coração até a nossa luta contra nós mesmos. E também, Senhor Deus, ajuda-nos livra-nos do engano de nós mesmos, nosso coração, e ajuda-nos, ó Deus, a obedecermos a Ti. Nesse momento que vamos relembrar o grande sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, por cada um de nós e pelos nossos pecados. Que o Senhor traga à nossa mente se há algum engano no nosso coração e que o Senhor nos ajude a reconhecer e confessar, nos apropriar do Teu perdão e da Tua graça para deixarmos, Senhor, essas questões e nos submetermos plenamente ao Senhor. Dirija-nos nessa hora. Espírito Santo de Deus, sonda, Senhor, os nossos corações e recebe coração quebrantado, rendido de cada um de nós. Nós pedimos no nome